E aí galera, tudo bem? Tô trazendo pra vocês um vídeo sobre o Raizeal, o deck que vai estar chegando aí em dezembro aqui no TCG, né? Lá no TCG ele já lançou faz mais ou menos um mês e tá dominando o meta de lá. Provavelmente vai ser a nossa nova engine de rank 4 aí que vai dominar o meta junto com Malice e outros decks que vão estar surgindo. E particularmente é um deck que eu tenho jogado, tenho gostado bastante, me divirto com ele. Ele tem uma consistência absurda, é o famoso um card combo. E é um deck que a Konami vai ter muito problema para balancear. Não é um deck fácil de irritar porque muita coisa nele joga muito fácil. Sem mais delongas, vamos partir então para build do deck, né? A gente vai usar 3 Ice Raizeal. Ele é melhor no normal summon do deck, normalmente porque o efeito dele só proca quando você dá normal summon, tá? Ele só vai funcionar dando a invocação normal dele. Você vai poder fazer invocação especial de qualquer Raizeal do seu deck. Então você pode trazer normalmente você vai trazer o Todd, ou você vai trazer o X se você tiver um Todd na mão. Mas normalmente você sempre vai trazer o Todd para fazer full combo. O interessante dele também é que você pode dar normal dele e você pode usar o efeito dele de enviar uma carta que você controla, né, uma carta da sua mão, para fazer especial. Então ele por si só, tipo, se você abrir com 2 ele da mão, não é exatamente uma coisa ruim. E isso é algo que todos os Raizeais têm. Se você der normal deles, você ainda pode usar o efeito de fazer invocação especial deles, o que é muito forte porque eles se tornam extenders muito fácil dentro do próprio arquétipo. Então eles não são bricks. Isso é, na minha opinião, uma coisa muito roubada para um deck ser meta. A próxima carta que a gente vai usar 3 cópias é o Todd, como eu já falei. Ele, se você controlar um Raizeal monstro no seu campo, né, no seu grave, você pode fazer invocação especial dele da sua mão. E você só pode invocar ele por uma vez dessa maneira. E quando ele é invocado normal especialmente, você vai buscar um Light Pyro, né, do seu deck para sua mão. Então normalmente você pode buscar o Ice ou você pode buscar o X, que normalmente é quem você vai buscar para fazer o combo. Como eu falei, como você traz ele pelo efeito do Ice, você ainda pode ativar o efeito de invocar ele se você controla um Raizeal. Então ele é por si só uma carta que consegue combar bastante jogando sozinho, sabe? Eu acho isso bem interessante. Pelo fato também do deck conter 2 monstros Pyros, né, a gente vai até ver mais pra frente que a gente consegue rodar Bonfire. Outra carta do deck que a gente usa 3 cópias é o X. O X Raizeal, ele também consegue ser invocado especialmente da sua mão se você mandar um XYZ do seu extra deck pro cemitério. E isso é muito forte porque você normalmente vai usar em conjunto com o Mereologic, que vai, quando ele é enviado pro grave, né, ele escolhe uma carta terceira no campo e nega o efeito até o fim do turno. Então você consegue negar alguma coisa do oponente se você estiver jogando segundo, e ainda consegue fazer uma invocação especial. E como ele também não tem, ele pode ser invocado normalmente e depois ser invocado especialmente, se você abrir com múltiplas cópias dele, ele acaba não sendo ruim. E quando ele é invocado, você vai adicionar um Fire Thunder do seu deck para sua mão. Normalmente esse Fire Thunder ele vai ser o Node. Pode ser o Todd também, mas o Node eu acho que é a melhor opção. Esse aqui é o único dos monstros que a gente roda uma cópia, porque você precisa controlar um XYZ ou ter um cemitério para você fazer a invocação especial dele. E ele tem um efeito de que você envia uma carta da sua mão, uma carta que você controla no campo, para fazer a invocação especial com efeitos negados de um Raizeal do seu grave. E isso é muito forte porque ele é um ótimo extender. Então a gente tem aqui 3 cópias desses monstros de main deck, uma cópia do Node. A gente tem mais um Raizeal, que é o Palma, se eu não me engano o nome dele, mas ele não é tão bom. Eu pelo menos não gostei tanto de usar ele. Em alguns momentos ele era tipo um extender desnecessário, ou ele acabava não tendo tanta utilidade. Mas ele pode ver jogo sim, não é uma carta ruim. Ele acho que entre todas as cartas do arquétipo ele é a pior, mas ele ainda é muito bom, sabe? Ainda dentro do arquétipo de Raizeal, a gente vai rodar a Raizeal Plugin, que você escolhe um XYZ ou um Raizeal que você tem no seu cemitério ou banido e faz invocação especial. E você pode botar uma matéria, um Raizeal do seu deck no rank 4 que você controla, o que é muito bom para você fazer alguns combos. Essa carta ela só usa uma cópia porque normalmente você vai usar ela para fazer o full combo do deck como um extender. E é uma carta também que você consegue dar search muito fácil, não tem por que rodar mais cópias mesmo rodando Desires.
A Rise All Cross é o campo do deck. Ela é bem forte, porque se você abrir com uma cópia dela e conseguir fazer um XYZ antes dessa quinta summon, você consegue negar Nibiru, porque ele tem um efeito de que quando um oponente ativar um monstro de efeito, um efeito de monstro no caso, né, você pode tirar um material de um Raziel que você controla e nega o efeito. Isso é muito forte, porque joga em torno de Hand Trap, é um negate no turno do oponente. Ele tem um outro efeito de você poder pegar 2 Raziais no seu grave, né, 2 cartas, e colocar no baixo do deck em qualquer ordem. E aí você dá um draw de uma carta. Isso também é bem forte para estar reciclando as suas cartas, já que você gasta bastante delas para fazer o seu combo. A última carta do arquétipo de main deck que a gente está rodando é a Road Thruster. Ela é uma carta muito forte, na minha opinião. Você vai escolher cartas face-up que o seu oponente controla, né? E você vai destruir igual ao número de monstros raciais que você controla. Então, isso é muito bom, porque normalmente você vai sempre ter 2 raciais XYZ no campo, e você consegue tirar pelo menos 2 monstros do oponente, 2 cartas do oponente que sejam face-up. Outro efeito é que você pode banir ela do seu cemitério, e imediatamente fazer XYZ de um monstro que você controla usando um racial. Ou seja, você pode fazer um rank 4 no turno do oponente, você pode fazer Zeus no turno do oponente, que é muito forte também, tá? Pode fazer o Toxic para ajudar no seu combo de OTK. Então é uma carta que é muito bom e ela tem a questão de ter Holy no nome, o que acaba dando um valor muito bom para Rafflesia. E você pode acabar ativando ela no seu deck diretamente, né? E a Rafflesia é acessada de uma maneira muito fácil pelo deck, como a gente vai ver em alguns combos que eu vou mostrar para vocês ali. No geral, a gente tem bastante Hand Trap, o deck consegue encaixar uma quantidade até maior de Hand Trap se quiser. Não tem muito fora disso. Coisas para dar Search que ajudam o deck a jogar. Bonfire, a Seventh Tachyon, que é uma carta que ainda está para lançar no TCG, mas eu acredito que até o Raziel vir ela já vai ter sido lançada. Então é uma carta muito forte. Você basicamente revela um number entre 101 e 107, e você vai adicionar um monstro com o mesmo tipo ou atributo do monstro revelado em nível igual ao rank. Por isso que normalmente a gente roda o Masquerade, mas a gente pode rodar o Ragnar Zero também. Eu acho que tem mais um monstro que dá para usar, que é o Star Seraph, que ele é uma opção um pouco mais barata também, se não me engano, para quem quiser rodar, porque você também consegue dar search nos bichos que precisa. Um Nibiru para te ajudar a proteger de Crossout, Khaled para proteger de Hand Trap. A Grave Tiger é porque você consegue usar a Rafflesia para se proteger de Hand Trap também no seu turno, então é muito tranquilo para jogar. E a outra coisinha que a gente usa de diferente um pouco aqui é a Aratama e Saktama. O Aratama basicamente ele serve para você dar search do Saktama, então ele é normalmente uma normal que ela pode te ajudar a jogar, afinal você quer botar 2 níveis 4 quanto antes em campo. E o Saktama também é muito forte, porque ele basicamente, você revela ele e consegue se invocar. E isso é muito bom porque ele é um nível 4 que entra de graça. No geral, como eu falei, os Raziais eles não precisam ser normal summon para estar jogando. Então se você abrir com os 2 na mão e não precisar da Search, ainda assim você consegue colocar pelo menos 3 monstros 4 muito fácil em campo. Trazer um dos outros Raziais de uma maneira tranquila e sair combando. Indo pro Extra Deck agora, a gente vai estar usando uma toolbox de rank 4, né, o máximo de rank 4 que a gente conseguir. A Rafflesia, como eu falei, ajuda a proteger de Hand Trap, do Wheeler, Exciton, o Tornado Dragon, acho que falam por si só, são os rank 4 mais comuns de se ver usando no jogo, né. O Dugaris também é um rank 4 extremamente poderoso, te ajuda em OTK, entre outras coisas. A Number 70 ela também te ajuda a estar removendo do campo banindo, é uma coisa muito forte pro deck também. Outra opção que a gente tem aqui é o Ragnar Zero, que como o Duo Drive, que é um dos XYZ do arquétipo, ele deixa os monstros com ataque diminuído, você consegue ficar dando efeito do Ragnar Zero para ficar destruindo carta do oponente. E isso é muito forte. Além de que se você fizer isso ainda pode comprar uma carta, né? Como eu falei, o Masquerade também tem seu efeito útil, mas ele serve principalmente para a questão do Tachyon, tá? Da Seventh Tachyon. O Top Grey Lancer ele basicamente te ajuda a dar OTK, você consegue bater 2 vezes com ele. Você nega efeito de todos os monstros que o oponente controla em posição de ataque, o que é muito bom. O Zeus fala por si só, deck XYZ que tem que rodar Zeus. O Meteorologic, como eu falei, você consegue trocar o efeito dele com X, e tem uma outra questão que é o quê? Os Raziel, principalmente o Dead Nader, ele tem a questão de que quando entra, ele pega um XYZ ou um Raziel do Grave, se não me engano. É um monstro qualquer, no caso do Dead Nader, é só o Dual Drive que tem que ser um Raziel.
e você coloca como matéria. Então você vai pegar o Detonator, invocar, vai botar o Meteorologic Aggregator como matéria, e você vai poder, quando você tirar a matéria dele para usar como efeito, né, para destruir uma carta em campo, ele pode tirar uma matéria e destruir uma carta em campo, e isso não é um support turn que é muito forte. Você ainda vai poder procar o efeito meteorológico, porque ele vai bater no grave e vai trigar. A única coisa é que ele normalmente triga depois do fim da chain, então às vezes você vai ter que prever o que o oponente vai fazer, tá? E além disso, ele tem a questão de um efeito de proteção. Se o monstro XYZ que você controla fosse destruído por causa do efeito, você tira uma matéria e protege, e isso é muito bom, porque vai te ajudar a proteger de batalha, por exemplo, trazer um Zeus no turno do oponente. E o Dual Drive, ele é normalmente o carta que vai dar um extender pro seu deck, porque você tira 100 de ataque do oponente, ganha 100 de ataque para cada matéria que ele tem, e quando você pode tirar 2 matérias dele e procurar 2 cartas raizadas do seu deck, e isso é muito bom, é muito forte mesmo. A gente tem algumas opções aqui que eu botei no side que tipo, encaixam muito bem no deck. Tem o Fuarus aqui, que é usado em todas as listas do OCG e obviamente é uma carta que vai rodar em qualquer deck. Mas entrando em algumas coisas agora um pouco, é o Kajitokage, que você pode invocar ele quando você faz a normal summon de um monstro nível 4, né? Então é bom, ele faz mais ou menos a mesma função do Aratama e do Sakitama. Eu por enquanto estou preferindo eles, mas também gosto de usar ele. Shifter, o deck consegue reciclar coisa banindo. Normalmente você não quer... como posso dizer? Você vai jogar entre turno 1 e turno 2, então tipo, você consegue dar isso aqui e ainda jogar, fazer seus combos, não é tanto problemático. É um deck que consegue rodar tranquilamente o Shifter. O Typhon também é uma staple genérico que pode ser usado no deck, não é ruim. Tem versões do deck que estão rodando com Time Thief. Eu particularmente não gostei muito ainda, mas você consegue, porque você consegue botar cartas Raizeal em qualquer independente se spell ou trap, usando o efeito das cartas do arquétipo, então você consegue usar os efeitos do redor. Pretendo futuramente trazer um vídeo da versão com Time Thief, provavelmente. O Bagusca é uma ótima opção também, você pode fazer ele no turno do oponente com a trap. E também tem a questão de que ele é um rank 4 extremamente forte, você nega praticamente tudo que o oponente tenta fazer, mas eu particularmente não gostei tanto dele quanto a utilidade desses outros caras aqui, tá? Dimensional Barrier não tem... o deck ele tem um bom turno 1, mas ele consegue se propor a jogar bem melhor com essas cartas, tanto de Judgment quanto de Dimensional Barrier. Você consegue ter você lida bem com as coisas que o oponente faz e consegue ter um gás muito bacana usando essas cartas. Além de que a Barrier é muito bom para você até ser alvo de crossout, né? Então você consegue jogar bem com isso para se livrar de certas coisas. Agora eu vou mostrar para vocês alguns combos, beleza? Bom, agora eu estou trazendo para vocês alguns combos aqui. Aqui é basicamente uma mão genérica, tá? Eu botei 2 End Traps porque a gente só precisa ter mais uma carta normalmente para gastar como custo. Aí a gente vai dar normal do Ice, vai ativar o efeito dele, vai trazer o Todd Raizeal, vai ativar o efeito do Todd para buscar. Você vai buscar o X, vai ativar o efeito do X agora. Perdão, você vai trazer a Rafflesia para se proteger de Hand Trap. Você pode se proteger de Nibiru com ela, você pode se proteger de Ash, qualquer coisa que tiver na mão, com exceção de Impermanence, ela consegue te proteger. Aí agora sim você vai ativar o efeito do X, Raizeal, vai enviar o Meteorologic, trouxe o X, ativou o efeito dele, buscou o Node, ativou o efeito do Node agora, invocou os dois, usou o Dual Drive. O Dual Drive tem uma questão muito legal, que você precisa tirar 2 matérias de monstros rank 4 o monstro XYZ que você controla. Então você não precisa necessariamente tirar a matéria do Dual Drive, tá? Você pode dar o efeito tirando da Rafflesia e do Dual Drive, o que é ok, porque você normalmente quer usar uma matéria só da Rafflesia para jogar. Depois você consegue ainda botar uma matéria de volta nela com a carta que a gente dá Search, então não tem problema. Ó, no caso que a gente tirou uma matéria de carta, a gente buscou o campo e a gente buscou a Raizeal Plugin. Por quê? A Trap a gente pode buscar também, só que a Rafflesia já consegue ativar a Trap no turno do oponente, então não tem necessidade.
Além de que a gente consegue usar Raziel Plugin para botar mais uma matéria nela e a gente ainda usar Grave Dagger se for necessário em algum momento aqui do jogo. Então não tem problema. Além de que como a gente já vai ter a Raziel Cross em campo, a gente também consegue se proteger de Nibiru aqui para jogar. Se precisar, ou de mais alguma outra Hand Trap que o oponente possa tentar jogar. Então aqui a gente já tem basicamente a Rafflesia que vai destruir pelo menos uma carta por conta do Drive. Ela ainda tem a Grave Dagger que pode destruir uma carta que vai ser invocada do campo ou do Grave, se não me engano, ou que ativa o efeito. E já tem o Negate do campo também. A gente ativa o campo para se proteger, como eu falei. A gente dá a Raziel Plugin, a gente vai fazer sempre alvo no Node, tá? Agora a gente trouxe o Node, botou mais uma matéria na Rafflesia, ativou o efeito do Node, descartou uma carta, pode ser uma carta qualquer, trouxe o Ice, a gente trouxe o Detonator. O Detonator agora ele vai ativar o efeito, vai pegar o Mereologic do Grave, botar como matéria. Beleza? Pegou. Então agora o que a gente tem? A gente tem um Negate com o campo, a gente tem duas cartas que tem duas opções com a Rafflesia. Normalmente a gente vai querer ativar a Trap para destruir pelo menos duas cartas, a gente controla dois monstros Raziel. A gente tem 3 destruições com o Detonator, porque ele não é um Super Turn. É quando o oponente ativa uma carta no efeito. E você ainda tem o Negate do Mereologic. Quando ele for tirado como matéria, né, ele vai poder procar. Então é um combo muito fácil. Isso que a gente tinha só uma carta, a gente não tinha nenhum dos Extenders que a gente podia ter aberto com mais cópias dos Raziel ativado e ter botado pelo menos mais um rank 4, talvez feito um Detonator com mais matérias. Então, na minha opinião, é um deck que ele é muito consistente. Esse é um combo que ele é muito forte, já é chato de jogar um pouco contra isso aqui. E a gente vai dar uma olhada em mais um combo agora. Aqui é um combo em que a gente vai começar... o Ice tá na mão, tá? Mas a gente vai começar jogando agora com o X, para a gente ver que tem como você jogar sem ter o Ice necessariamente na mão. Aí a gente ativou o efeito do X, descartou o Mereologic, ou melhor, enviou. Trigou o efeito do X, buscou o Toad, perdão. A gente vai trazer o Toad, vai ativar o efeito dele. A gente ainda não deu nossa normal. Agora sim, a gente buscou o Ice, porque ele busca um monstro que seja Light Pyro. Agora sim a gente vai dar normal. Com a normal a gente vai dar efeito especial e vai trazer o Node. Aqui a gente tem 4 monstros. Aqui a gente pode tomar o Nibiru, por isso eu trago a Rafflesia aqui. Logo em sequência eu já trago o Drive e a partir daqui o combo vai seguir normal, se eu não me engano. Mesma coisa que a gente fez antes, vai trazer o Node. Eu botei um modo de defesa aqui só para botar, não tem diferença. A gente vai trazer aqui, ativou o campo, mesma coisa. Tranquilo, a gente tem de novo o mesmo campo, começando contra a carta. A única diferença aqui é que a gente conseguiu dar o Raziel Cross para embaralhar duas e ainda dar um draw. Aqui ainda tem a sorte de comprar uma Ashe, mas é aleatório, pode vir um Extender para você continuar jogando ou procurando outra coisa. Tranquilo? Então a gente vai ver agora o último combo. Ele é um combo que a gente não vai passar pelo Nibiru. A gente não vai passar, perdão, pela Rafflesia. Aqui a gente tem o Ice. A gente vai dar normal dele. Efeito vai trazer o Toad. Quase sempre a gente vai seguir excelente combo, porque por enquanto é a melhor que eu consegui entender pro deck, tá? A gente vai trazer o Dual Drive, a gente vai dar o efeito dele. A gente buscou a Trap e a Raziel Plugin aqui, tá? A gente trouxe o Ice agora, o efeito do X. Aqui a gente podia fazer duas coisas, tá? A gente não necessariamente precisava trazer a Raziel Plugin. Aqui a gente tem duas linhas, que pra mim as duas linhas são muito boas. A gente traz o campo e a Trap. A Trap porque, como eu falei, a gente vai deixar ela aqui, vai poder destruir pelo menos duas cartas. A gente quase sempre vai passar com 2 Raziel XYZ. E o campo ele vai ser um negate pra gente. Então era uma opção bem legal também, tá? Só que eu trago o plugin aqui pra gente poder fazer um terceiro rank 4. A gente não vai ter o negate do campo, mas a gente vai ter os duas destruições aqui, mais o Detonator que a gente vai trazer. Então aqui eu vou dar o efeito do Node, descartei uma carta, dei o efeito dele para trazer o Toad do Grave, usei os dois, trouxe o Mereologic de volta com efeito, usei Raziel Plugin, escolhi um Raziel do Grave, invoquei. Botei outra matéria no Dual Drive pra gente estar com a questão do efeito de diminuir ataque. Podia botar mais um aqui e a gente ter 4. E aí eu trouxe um Dueler.
A gente podia ter trazido qualquer coisa aqui. Podia ser Malevolent Sim, Ragnar Zero para ter destruição por conta do Dual Drive, Excite on Night para não deixar o oponente jogar tão fácil, um Tornado Dragon caso a gente precise destruir coisas do oponente. Tinha várias e várias opções. Essa é uma outra linha de combo que a gente pode usar. O deck consegue trazer um rank 4 e de novo a gente não tinha nenhum Extender na mão, existia um mundo a gente trazia mais coisas. Eu estudo a ideia da gente poder jogar com mais campos e uma terraforming também, ou maneiras de dar search além do Dual Drive, porque na minha opinião o campo ele é muito forte, e você não precisar da search nele deixa você pegar a plugin e a Thruster de uma maneira que tipo, o seu deck ele tem uma força ainda mais absurda. A única coisa é que dessa maneira eu sinto que o deck fica um pouco mais suscetível a Nibiru. Tem maneiras de você fazer um Dual Drive de 3 matérias, buscar um campo, e aí você vai jogar com o Dual Drive para negar o Nibiru se precisar por conta do efeito do campo de negar um efeito do oponente, mas eu não sei se eu gosto tanto. É uma opção também, tá? Eu acho que é legal porque você vai ganhar um espaço no extra, porque daí normalmente você vai tirar o Rafflesia. Se você tá rodando dessa maneira, você pode tipo, só passar com esses dois no campo, mais a trap também, porque você sempre vai dar search daí da trap e do campo. Você consegue fazer isso sim, tá usando a plugin. A plugin é só normalmente para fazer um terceiro rank 4. Então, o Raizal é um deck que ele tem uma diversidade muito grande, ele tem engines muito grande. Eu vi gente rodando Shark nele também para acessar o Dual Drive e os níveis 4 pra gente conseguir jogar com um combo, fazendo o combo do deck. Ele provavelmente ainda vai receber suportes em coleções regulares, então é um deck que ele tem muito a ser explorado. Ele tem só 2 monstros de extra, eu tenho certeza que a Konami vai trazer mais monstros fortes para ele. Ele tem um potencial muito grande, ele joga bem em torno de várias coisas do meta atualmente, e particularmente eu acho que faz tempo que um deck de rank 4 assim não vê jogo. Então acho que vai ser bem interessante. O único problema é que ele é um deck que ele vai ser muito opressor, na minha opinião. Ele tem possibilidades de campo muito grandes. Ele consegue fazer um combo de Utopia Double, por exemplo, de uma maneira muito fácil. Eu esqueci de colocar nas opções de coisas no deck que dá pra usar, mas é uma opção para se usar também. E é um deck que eu acho que vai ver muito jogo. Eu particularmente pretendo jogar com o deck se eu tiver a oportunidade. E acho que é um deck que vai dar muita dor de cabeça, ao mesmo tempo que vai ser um deck muito divertido. Eu gostei bastante da temática também. Então, agradeço para quem viu até aqui. Quem puder deixar o like, se inscrever no canal ajuda bastante a gente. Valeu e até uma próxima. Fui!